Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Lembrando que o nosso canal ele é patrocinado pela Votomassa, mas você é o maior apoiador. Você que está sempre aí curtindo, comentando, compartilhando os nossos conteúdos. E se você ainda não conhecia o canal, dois convites para você. Primeiro, conheça o nosso canal, assista nossos vídeos, tem muito vídeo bacana lá. E o segundo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhum desses vídeos. Eu sou o Gustavo e por aqui hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bancada de porcelanato com a cuba embutida, tá? Isso aqui é uma cuba de louça embutida nessa pedra de porcelanato aqui. Então vai ser um projeto bem simples, tá? E eu vou passar o passo a passo aqui para vocês. O primeiro passo aqui é definir o tampo, tá? E como eu gosto de acompanhar sempre os veios da pedra, tá? Então, ou seja, eu tenho o tampo, quando dobra a saia aqui eu acompanho os veios da pedra. O que eu faço? Eu faço um aproveitamento, tá? Como vocês vão ver aí no vídeo agora. Se você estiver se perguntando por que dessa fita aqui nas pontas, eu tenho um vídeo completo aqui no canal de como fazer marcação a lápis em pedras escuras, tá? E aí lá você vai entender exatamente o porquê dessa fita e detalhadamente para que serve, tá? Então aqui, ó, eu tô pensando aqui fazer uma bancada para essa cuba aqui, tá? Não é uma encomenda, é um projeto que eu vou fazer aqui para vender depois. Eu vou primeiro achar aqui os diâmetros da saia para saber o que vai ficar para mim de tampo, tá? Então eu vou fazer uma saia aqui de 100 milímetros, tá? Então eu tenho já a saia de um lado. Como eu vou acompanhar o desenho, tá? Eu tiro 100 aqui, aqui já é o tampo, eu vou tirar 100 do outro lado, ó, para fazer a outra saia. Então a ideia dessa bancada aqui é que ela sirva para colocar no meio, num canto ou no outro do banheiro. Então eu vou fazer saia dos dois lados e frontalmente, tá? Então aqui na frente também eu vou tirar 100 milímetros, tá? Aqui e do lado de cá também. E aí aqui eu vou ter um tampo, tá? De 430, que é 43 centímetros, né? Por 860, tá? Então 86 centímetros. Então vai ter 43 por 86. E é um tamanho bom para uma bancada, tá? Fiz essas marcações aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o corte de riscadeira, tá? A gente vai vir aqui para a banca de corte de riscadeira. E aqui eu faço o corte. Gustavo, mas a fita não vai atrapalhar? Não, a fita não atrapalha, tá? Na verdade, eu posso cortar o porcelanato com a fita inteira também. Ó. Que a vídeo vai fazer o corte na fita juntamente com o cortinho da saia. Eu corto a saia da frente primeiro, porque nessa saia aqui só fica um corte para mim fazer, tá? E aí aqui eu uso o esquadro da própria máquina, tá? E aqui, ó, eu já tenho o corte do tampo, tá? Ó. Vocês viram como eu cortei da mesma pedra ali, ó. Os desenhos depois na dobra, na saia, eles vão acompanhar. E é isso que traz a beleza pro projeto, tá? Eu consigo acompanhar os desenhos. Então aqui eu já tô com o tampo cortado. Qual que é o próximo passo? Eu vou marcar aqui no eixo da pedra, tá? Essa eu vou fazer bem no eixo, porque eu não sei se ela vai encostar do lado direito, lado esquerdo ou no meio, tá? Então eu vou fazer a cuba, o corte bem no eixo aqui. Vou marcar o corte aqui e já eu volto. Então aqui, ó, cortei o tampo, tá? Tirei a minha esquadria, afinei a minha esquadria dele, tá bem afinadinho. E agora eu vou fazer a saia, tá? Ó, vou afinar a minha esquadria da saia. Eu sempre faço nesse sentido, por quê? Porque aqui, ó, eu ajusto o tamanho da saia certinho para não ficar nem meio milímetro maior, meio milímetro menor, tá? Ela ficar certinho no tamanho do tampo, tá? Outro detalhe é o seguinte,
lembra de não inverter a posição na hora do corte, tá? Se você vai cortar a meia esquadria, como eu, dos dois lados, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para você colar no tampo e depois colar uma sainha de retorno aqui, ok. Aí você pode cortar tranquilo, na hora de colar você define o lado. Mas se você vai cortar só na parte de cima, então na hora de cortar, marca a peça que você vai cortar aqui, para não inverter e cortar ela de cabeça para baixo, tá? Porque aí você teve um mega trabalho para casar aqui os desenhos e depois você cortou errado, não vai acabar não casando, tá bom? Então, vamos lá, tirar a meia esquadria agora das saias aqui que estão faltando e aí a gente volta para finalizar o trabalho. Então vamos lá, primeiro passo, marquei as medidas ali, defini as medidas na peça. Segundo passo, fiz o corte das saias e do tampo, tá? Defini esses cortes. Terceiro passo, eu não gravei aqui para vocês, mas a gente tem um vídeo completo de como abrir a cuba na bancada de porcelanato, tá? E aí, independente se essa cuba é redonda, oval, quadrada, o processo é padrão. Distensionamento e corte, tá? Esse corte aqui não precisa ficar muito bonito, porque a gente tem uma cuba que vai sobrepor o corte, tá? Então não é aquele corte que eu preciso passar lixo, deixar bonitinho, porque é um corte que vai ficar completamente escondido, tá? Mas mesmo assim a gente capricha, tá? Então, terceiro passo aqui, fiz o corte da cuba. Antes de até tirar a meia esquadria da cuba, eu faço esse corte e faço o teste com a cuba antes. Por quê? Porque esse é o ponto de risco. Na hora que eu estiver abrindo a cuba, é que é arriscado trincar esse tampo, tá? Então, se eu já tiver cortado a meia esquadria, é um trabalho que fica perdido, tá? Então, antes de cortar a meia esquadria no tampo, eu faço o corte da cuba, eu venho aqui e faço o teste, tá? Ó. Encaixou, tá bonitinha. Consigo ter uma margenzinha de folga aqui para PU, né? Ó. Consigo colocar ela no diâmetro certinho que eu quero. Pronto. Então o corte da cuba está pronto. Aí com o corte da cuba pronto é que eu vou definir os outros cortes, tá? Agora sim, eu estou com o corte da cuba acabado. Então aqui no tampo, aonde que eu vou tirar a meia esquadria? Na parte onde vai vir as saias, tá? Ó. Então vou tirar meia esquadria na parte frontal e nas duas laterais do tampo. Tá? Vamos fazer esse corte meia esquadria, a gente já volta aí. Então, as saias aqui já todas afinadas meia esquadrias, tá? Alguns detalhes aqui para vocês. Primeiro, lembra que aonde eu vou encontrar saia com saia, eu também preciso tirar a meia esquadria, tá? Outro detalhe, tirei a meia esquadria, depois do corte eu vou lavar a peça, tá? Aí eu seco ela ou espero ela secar para depois eu dar continuidade no trabalho, tá bom? Aqui, para a gente prender as saias no local, eu prendo as 3 saias de uma vez, antes de passar a massa, tá? Então vou colocar a fitinha aqui, ó. Colocar a fitinha. Eu tenho uma estratégia de prender sempre a saia da frente primeiro, para depois prender as laterais, tá? Porque as laterais, o esquadro da saia da frente, quem faz são as laterais, e a das laterais, simultaneamente, quem faz é a saia da frente, tá? Uma coisa, uma fecha o esquadro da outra, tá? Então, por isso também é importante você fazer esse corte da ponta no esquadro. Então, passei a fita nela toda aqui, ó. Tá? Passei a fita nela toda. Eu vou levantar a fita, tá? Ó. Vou colocar a fitinha pra cima. Essa saia aqui, esse porcelanato, ele tem uma pequena envergadura, tá vendo, ó? Só que ela não chega a 1,5 mm, tá? É pouca coisa. Então, ó, se eu fechar aqui, você percebe que ela fecha? Tá vendo, ó? Essa envergadura some. Então o que que eu faço? Eu colo a fita com ele nessa posição aqui. Só que para evitar de ficar forçando as duas quinas, o que que eu faço? Eu passo uma quininha aqui na quina, ó. Eu passo uma fitinha nas quinas, tá? Então eu pego um pedacinho de fita aqui, ó. Pequenininho, faço uma dobrinha aqui e coloco na quina, ó. Porque dessa maneira, a hora que eu fechar o esquadro ali, não fica forçando aqui a minha peça, tá? A quina contra a peça, e vai evitar de ela trincar, lascar ali na hora de fazer a colagem, tá? Um pedacinho aqui eu colo aqui, ó. E aí eu venho para fazer essa colagem, tá?
para fazer essa colagem sozinho, às vezes você pode ter um pouquinho de trabalho. Mas aí o que eu aconselho, ó? Você vai vir com a mão aqui no meio, ó. Tá, ó. Com a mão no meio, segurando a peça aqui nessa posição em 45 graus. Ajusta ela no lugar. E aí você abaixa a fita da ponta, ó. Travei a fita da ponta, eu troco a mão, ó. Eu venho com a mão inversa e abaixo da outra ponta. E aí sim eu abaixo as do meio, ó. Quando eu abaixar a fita, ó, eu fechei aquela diferença que tinha no meio, tá vendo, ó? E não forcei as pontas, ó, porque a fita não deixou forçar, tá? Para não dar lasca. Ok? Vou colar as outras aqui e a gente já volta. Então aqui, ó, já tô com as peças todas presas na fita, tá? Todas presas na fita, mas as peças não estão coladas, estão soltas, só com a fita, tá? Você percebe que aqui, ó, eu deixei essa fitinha aqui embaixo solta, tá, ó? Que é para depois que eu passar a massa plástica, eu fazer a colagem. Aí essa fita aqui é a última que eu prendo, tá? Então qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é preparar a massa para esse tipo de revestimento aqui. Aí eu tenho a massa plástica para porcelanato, que é uma massa plástica super branca. E aí eu preciso manipular a cor dela para chegar na cor mais aproximada da bancada. Aí aqui, para pigmentar a massa, para chegar nesse tom, tá? O único pigmento que eu vou usar é o preto, tá? Porque esse tom aqui é o chumbo. E o preto com o branco ele vai se aproximar aí de um cinza escuro. Eu consigo chegar até num grafite pigmentando o branco com o preto, tá? Eu não vou conseguir fazer uma massa preta, mas até o grafite eu consigo. Então vou adicionando aos poucos, misturando, tá? Com o misturadorzinho, até chegar nesse ponto aqui. Mas antes de tudo, pessoal, vamos colocar a luva, tá? Lembra que a gente está lidando aqui com um componente químico que que traz riscos à saúde, tá? Então, sempre manipular com uma luva. Eu uso essas luvas táteis aqui e a gente tem vídeo dela aí no canal, tá? Essas luvas aqui são muito confortáveis e você trabalha como se nem tivesse de luva, ok? Então vamos lá, eu vou pigmentar aqui, vocês vão acompanhando aí. Sempre adicionando a tinta aos poucos, tá? Para você não passar aqui da cor que você precisa. E aqui, pessoal, eu cheguei na cor, tá? Que eu precisava, ó. Que é a cor mais aproximada aqui da pedra, tá? Então se você olhar aqui, ó, a cor da massa tá quase a mesma cor da pedra, tá? Lembrando que não vai ficar exatamente a mesma cor, porque são dois componentes totalmente diferentes, tá? Mas a gente busca trazer para um tom mais aproximado possível, tá? E aqui a gente chegou nesse tom. Agora a gente vai fazer a colagem. Então aqui eu catalisei a massa, tá? Lembrando que eu catalisei a massa, eu tenho aproximadamente entre 5 e 10 minutos para utilizá-la, tá? Então tem que ser um trabalho um pouco ágil aqui. Então você vem, levanta a pedra, passa a massa, não é muito complexo, não passa muita massa, é só um pouquinho mesmo, mais na ponta, tá? Ó, mais na ponta, porque depois você vai fazer também um preenchimento aqui com a selante, tá? Selante flexível. Então passei a massa, aí eu abaixo a pedra com todo cuidado. Sempre nivela ela, ó, e abaixa, tá? Porque aqui você ajusta ela para a posição correta, tá? Faz a mesma coisa nas 3 pedras. Tá? Então sempre abaixa, passa a massa. E aí você abaixa a pedra. Mesma coisa, mãozinha no meio aqui, ó, para ajustar, tá? Essa daqui você vai ter que vir aqui também na ponta, dar uma puxadinha, porque ela tem aquele empeninho no meio, né? Aqui, ó, essa ponta aqui é bem importante, tá? Essa daqui você tem que regular ela pro esquadro, tá? Ó. Então regula ela
e trava com a fita, tá? Então sempre regula para o esquadro e trava com a fita. Confere, para ver se está ok, a altura, tudo bonitinho. Lembrando que quanto mais apertada a fita, mais fechadinho fica, tá? E agora a gente vai para a última. Mesmo processo, tá? Passa a massa. Nivela e abaixa a fita. Sempre depois que abaixei todas as fitas, passei a massa, travei, aí eu vou conferir as pontas, ver se está tudo ok, tal. E aqui eu espero ela secar, tá? Então aqui a massa já está no ponto, tá? Ela leva em média 20 minutinhos e você pode ir conferindo com aquela sobrinha que ficou aqui, ó, você vai pegando ela e apertando, tá? Então lembrando que esse ponto não é um emborrachante, tá? Ele é um pouquinho além. Aí chegou nesse ponto, você pode tirar aqui as fitas, tá? Que ela já não vai soltar mais. Dois detalhes que é muito importante: tirar a fita e com um estiletinho como esse, ó, e removendo o excessinho que tá aqui, tá vendo, ó? Para depois na hora de fazer o acabamento, você não ter problema, tá? Então você tira a fita e remove o excesso. E aí faz isso em toda a bancada. E aqui, como vocês viram, tá colada, a forma da bancada tá pronta, acompanhando os veios aqui do jeito que eu prometi no início do vídeo. E aqui a gente já tem a base, tá, da bancada acabada, tá? Só que o trabalho ainda não está pronto. A gente ainda vai fazer toda a estruturação dessa bancada, o acabamento das quinas e a colagem da cuba. Então esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu quero trazer para vocês um vídeo completinho sobre como fazer uma bancada em porcelanato, tá? E como não vai caber tudo em um vídeo só, a gente vai dividir em duas etapas, tá? Então vou pedir para você que assistiu aqui no canal pela primeira vez, para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde o próximo vídeo. E para você que já é parceiro aqui do canal, já acompanha todos os nossos conteúdos, lembre-se, a sua interação aqui no canal é muito importante. Então curta, compartilhe e comente esse vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou trazer o acabamento dessa bancada completo para você aqui no canal Papo de Obra. Lembre-se que o nosso canal é patrocinado pela Rotomassa, mas você é o maior apoiador. Você que está sempre aqui interagindo com os nossos conteúdos. E eu te vejo no próximo Papo de Obra.